A genial série de comédia What We Do in the Shadows conta a história de 4 vampiros idiotas que dividem uma casa em Staten Island nos dias de hoje. Logo no primeiro episódio, eles recebem a temida visita de um vampiro muito mais antigo e poderoso do velho continente, o Barão, que é um superior deles. Os vampiros entram em pânico, pois sabem que isso não é bom sinal, e o Barão pode ter vindo para destruí-los ou fazê-los pagar por séculos de burradas. Aqui no Brasil algo parecido está acontecendo. Xandão, que aliás parece o Nosferatu, vai receber amanhã a visita de uma entidade muito mais poderosa que ele, que tem contas a acertar com ele. E por isso, ele deu sinais de que está assustado. Como você já deve estar xandeca de saber, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos informou há algumas semanas que uma equipe do órgão vinculada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, iria visitar o Brasil no começo de fevereiro. Chegou o momento. O objetivo é avaliar a liberdade de expressão no Brasil. A missão começa nesse domingo, dia 9, e vai até 14 de fevereiro. Será a primeira conduzida pela Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão em território brasileiro. Os representantes da comissão passarão por Brasília, Rio de Janeiro e, se sobreviverem, a São Paulo. Durante a visita, manterão reuniões com integrantes dos 3 poderes. Também se reunirão com membros do Ministério Público, organizações de direitos humanos, jornalistas, empresas de mídia, plataformas digitais e acadêmicos. A visita do órgão ocorre depois de anos de denúncias da direita brasileira sobre restrições à liberdade de expressão no Brasil. A OEA, um órgão cheio de esquerdistas, sentou com o bumbum em cima dessa pilha de denúncias e fez de conta que não viu. Então, o que mudou? Não seja ingênuo. Você sabe que foi o Trump. Em novembro passado, 4 lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, empoderados com a recém-eleição do Trump, ameaçaram cortar verba do órgão internacional caso não tomasse ações contra o Xandão. A carta, endereçada à comissão, foi assinada pelos deputados Christopher Smith, Darrell Issa, Carlos A. Gimenez e ela, Maria Elvira Salazar, aquela da foto histórica. No documento, eles apontam uma contínua situação no Brasil com relação às ações de Xandeco sobre a rede social X, o antigo Twitter. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos americanos que vivem ou possuem negócios no Brasil, assim como uma companhia americana. E aí vem a parte que mais doeu na OEA. Eles escreveram, abre aspas, é nosso dever supervisionar o gasto dos pagadores de impostos, incluindo o desembolsado para a comissão e o relator especial. Vamos permanecer atentos às suas respostas. Elas irão informar nossas futuras ações e postura diante de pedidos orçamentários para esse propósito. Só em 2023, o governo dos Estados Unidos destinou 7,3 milhões de dólares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Imagina ficar sem essa bufunfa. Aí os caras resolveram finalmente fazer o trabalho deles. Mas fica a dúvida, eles vão resolver alguma coisa? Ou só farão turismo e fingirão que não viram nada de anormal? Olha, eu não confio na honestidade deles, afinal, eles são esquerdistas. Mas eu acredito na covardia e na ganância deles, afinal, eles são esquerdistas. E também tem alguns sinais de que a coisa deve ser para valer. Desde ontem, sem mais nem menos, sua xandidade começou a restabelecer as redes sociais de alguns perseguidos políticos. Primeiro, ele autorizou a reabertura das contas do Monark. Estão sendo devolvidas as contas dele em 17 plataformas, incluindo o X, o Instagram, o TikTok. A medida revogou os bloqueios anteriores determinados por Xandildo desde junho de 2023, no âmbito do inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Mesmo assim,
Ele deixou uma multa pendurada no pescoço do monarca, caso faça postagem com discurso de ódio. Em qual lei está definido isso? Meu palpite? Bom, eu lembrei que o monarca é citado 231 vezes no relatório da Agência de Direitos Humanos que está vindo ao Brasil. O caso dele é classificado como a destruição da vida de uma pessoa que jamais cometeu crime algum. Então, eu acho que os togados querem apenas dar o recado de que estão restaurando direitos sem indicar. Pelo jeito, alguém está com medo de não poder ir mais à Disney com a família. E não é só isso. Xandildo determinou a reativação dos perfis nas redes sociais de Lucivânia Barbosa, presa pelos atos de 8 de janeiro. Ex-candidata a deputada estadual pelo PP em 2022, ela havia tido suas contas suspensas após divulgar imagens dos atos contra prédios públicos naquele fatídico dia. Outros perfis que voltaram do nada de ontem para hoje? Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro, e Bernardo Kister. O que está acontecendo? O jornalista Paulo Figueiredo, o outro exilado e censurado, deu umas dicas num vídeo do canal do YouTube dele. Restam para eles, então, duas alternativas. Ou eles consolidam o poder rapidamente através de um aumento na repressão. E é por isso que vocês vão ver a tentativa de resposta com a denúncia contra o Bolsonaro e provavelmente contra mim também nos próximos dias. Ou eles vão ter que fazer um distanciamento. E eu quero dizer para vocês, há uma divisão que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo? O Paulo Figueiredo? Não. A Ana Flor, da Globo News. Conversando com o ministro do Supremo recentemente exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode, inclusive, querer tocar impeachment de ministro Supremo. Se a Será? posição majoritária na Corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há Veja, não sou mais o Paulo Figueiredo que está falando isso. Né? Aquele que dizia que havia uma tensão, ela chegou à Globo News. uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela Democrática, leia-se esmagar completamente nós. Nos esmagar completamente, para usar um português melhor. resulte em enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia. Agora quer conversar, né? Antes que 2026 chegue. Apaziguar, conversar. Senta aqui no colinho do papai agora para conversar. Senta aqui no colinho do papai. Bom, né? Mas tem mais. Se você ainda acha que os americanos não estão nem aí para o Brasil, ouça isso com atenção. Vejam essa semana. Jantei com simplesmente o governador da Flórida, Ron DeSantis. Tem foto aí, Bruno? Simplesmente jantei com o governador da Flórida. O que o governador Ron DeSantis falou? Paulo, pode ter confiança que essa administração vai destruir os governos comunistas da América Latina. O Brasil é o exemplo mais impressionante que nós temos, mais do que a Venezuela. Palavras do governador Ron DeSantis. Nós vamos incansavelmente empurrar até o final. Mano, isso é enorme. Os caras estão mais chocados com o que aconteceu com o Brasil do que com o que aconteceu na Venezuela. Isso diz tudo. No mesmo dia em que Xandildo libera as redes do monarca Bernardo Kister e Léo Índio, a Polícia Federal, puxa o freio na perseguição a Bolsonaro e o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirma que o 8 de janeiro não foi golpe. Não deve ser só coincidência. Deve ser o efeito Trump chegando ao Brasil. Eu sabia que com a volta do Laranjão à Casa Branca ia morrer a narrativa do 6 de janeiro e da invasão ao Capitólio. Eu só não imaginava que também ia morrer a narrativa do 8 de janeiro aqui.
Graças a Deus, o Trump veio com sangue nos olhos e vontade de desmantelar o discurso de ameaça à democracia no mundo inteiro. Ou você acha que o Xandão devolveu as redes desses caras porque ele é bonzinho? Porque ele botou a mão na consciência e viu que não era legal o que ele estava fazendo? Meus amigos, o mal nunca recua por vontade própria. O mal só recua quando dá de cara com alguém mais forte que ele. E em 2025, ninguém no mundo é mais forte que o Trump. Com menos de um mês no cargo de presidente, o Laranjão já balançou toda a estrutura de poder mundial. O cara parou a guerra Israel-Hamas, proibiu o homem de peruca em esportes femininos, espalhou o terror entre imigrantes ilegais, fez Canadá, México e Colômbia enfiarem um rabinho entre as pernas. Pô, o Trump até acabou com aquela palhaçada de canudinho de papel? Herói demais. Ah, e o mais importante, ele quebrou as pernas da esquerda mundial simplesmente desativando a USAID e cortando a mesada que ela distribuía para ativistas da extrema esquerda em todo o mundo para avançar agendas de ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas e, censura nas redes. Só por acaso, a USAID andou fazendo umas coisas com o TSE uns anos atrás, antes das eleições? Deve ser só coincidência. Fica difícil não ver uma correlação entre o recuo do Xandão e o avanço do Trump. Mas claro, a gente está muito longe de poder comemorar. Um animal selvagem ferido ou encurralado é muito mais perigoso e agressivo. A nossa sorte é que do outro lado tem um animal muito maior e ainda mais perigoso e agressivo. No ano passado, Elon Musk fez um post no X ameaçando o Xandão. Hoje isso parece menos uma ameaça e mais uma profecia. Parece que o jogo virou. A esquerda está perdendo o monopólio da narrativa e aqueles que fizeram parte e se beneficiaram dessa guinada autoritária no Ocidente agora enfrentam o inevitável: prestar contas à verdadeira justiça. Assim como o Barão deu o poder da imortalidade aos vampiros patetas de What We Do in the Shadows, os Estados Unidos da era Biden deram um poder quase total a Xandão e aos togados. Mas agora, assim como o Barão, os americanos estão vindo para acertar as contas com esses caras. A visita começa amanhã. Pega a pipoca. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca eu acreditei achava, nisso? Cláudia, que isso não fosse prejudicar. Como? Me desculpa. Como eu não tive culpa comigo? disso. Como você fez isso comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia. Me perdoa. Eu não quero vou perder te perdoar. Você. Me desculpa. Eu não vou te perdoar. Me desculpa, Cláudia. Eu não quero gosto te de perder, homem careca. entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.